Saudações, amigos do canal Agartha. As pessoas que imaginam, por simples falta de experiência ou de informação, que o famoso caminho do meio das grandes filosofias seja apenas adotar uma posição não radical nas coisas ou posicionar-se meramente a meio caminho dos extremos sem experimentá-los mais profundamente, podem estar todavia ainda bastante equivocados sobre aquilo que se possa entender como sendo radical ou equilibrado. O que representaria, pelo contrário, e por definição, a própria mediocridade, e como tal, nunca o caminho do meio, mas apenas o próprio meio do caminho. Da mesma forma que entregar-se cegamente aos extremos tampouco seria recomendado, porque, afinal, cabe discernir muito bem entre a indiferença e o dom da inclusão. Porém, nisto vai toda uma arte e preparação, senão mesmo uma predestinação. Veremos então, neste podcast, que existe toda uma ciência criteriosa ou uma arte tradicional para se alcançar tudo isto, seguindo, pois, aquelas formulações tradicionais da ciência dialética sobre análise, que também pode se dividir em tese e antítese, e por fim a síntese, e quiçá ainda além. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O fato é que, antes de alcançar o verdadeiro e grande equilíbrio na vida, a pessoa precisa também viver previamente as suas próprias experiências, senão nos extremos, ao menos bem definidas em termos de contrários. E para provar isto, podemos lançar mão de várias filosofias tradicionais. Trazemos a seguir algumas situações, entre outras tantas colocações categóricas, sobre o assunto, demonstrando claramente, então, que todos os verdadeiros caminhos espirituais são diametralmente avessos tanto à mediocridade quanto à paixão cega. Inicialmente, devemos mencionar naturalmente o budismo, através das primeiras austeridades do Buda, quando ele se dedicou apaixonadamente às famosas asceses orientais, e das quais todavia muito se arrependeu, vindo a dispor então o ascetismo, tal como a mundanidade, como extremos estéreis para a conquista da espiritualidade. Em tese, sua proposta de vida monacal representaria então uma fórmula equilibrada, ainda que, naturalmente, também possa soar bastante austera para o homem médio. Adiante veremos ser possível avançar todavia na exegese deste assunto. Em seguida, devemos mencionar Jesus ao dizer que vomitaria de sua boca aqueles que não fossem nem quentes nem frios. Nesta imagem forte e eloquente, o mestre está dizendo simplesmente ser preciso ter paixão e estar inteiro naquilo que se faz, porque de outra forma a pessoa jamais supera a sua mediocridade. Pessoas mornas provavelmente jamais despertarão para coisa alguma. É mais fácil um pecador arrepender-se ou um fanático se converter, como foi o caso de São Paulo, do que uma pessoa mais ou menos indiferente às coisas se tornar um bom buscador da verdade. O próprio mal apenas existiria para ensinar e corrigir as pessoas, uma vez que o universo não admite vácuos. E então passamos para aquelas doutrinas onde a questão do caminho médio adquire um plano mais sistemático, ainda que geralmente formulado, por qualquer razão, de forma bastante simbólica. Iniciamos então com o judaísmo, naquele famoso episódio em que o povo em Êxodo atravessa em meio das colunas de água do Mar Vermelho, fugindo do faraó e a caminho da Terra Prometida. Tais colunas representam simplesmente aquelas posições sociais extremas vocacionadas ao conflito e sem propensões para a liberdade profunda, o que inclui neste caso as diversas formas possíveis de acomodação pessoal. E enquanto elas se digladiavam, os verdadeiros buscadores do paraíso seguiram adiante no seu caminho superior. Logo, devemos mencionar o taoísmo, onde o simbolismo dos contrários está também muito bem colocado, dividindo-se entre uma via dualista e periférica e outra via efetivamente dialética e central, onde esta última posiciona-se inclusive no centro dos anteriores, numa posição que exalta a final harmonia dos contrários. O símbolo do Tao mostra então aquelas grandes esferas exteriores como ainda instáveis ou mutáveis,
uma podendo dar lugar à outra, visando sempre reequilibrar as coisas numa escala macro. Já as pequenas esferas centrais são íntegras e estáveis nas suas peculiaridades internas. Provavelmente, tudo isto poderá ficar mais claro ao evocarmos o hermetismo, onde o tema adquire certo caráter de ciência ou doutrina, especialmente naquela sistemática central proposta pela tábua de esmeraldas de Hermes Trismegisto ao dizer: sobe da terra ao céu e desce novamente à terra, a fim de recolher a força das coisas superiores e inferiores. Deste modo obterás a glória do mundo e as trevas finalmente se afastarão de ti. Deste modo, temos uma proposta clara e tradicional da pessoa dedicar-se inicialmente à espiritualidade, e depois sim se dedicar a uma vida mais terrena, quando terá mais segurança para não sucumbir profundamente nas paixões e na ilusão. E mesmo assim, sabendo que o caminho deve todavia prosseguir, consciência para a qual aquela experiência inicial deverá então contribuir muito. Assim, é preciso passar pela experiência dos opostos ou dos extremos antes de alcançar o equilíbrio libertador. E isto é muito diferente da tentativa de permanecer mais ou menos inerte apenas a meio caminho das coisas, o que seria como permanecer num frágil meio de caminho. Como tampouco se está referindo àquelas pessoas que se perderam numa ou noutra via extrema, acomodando-se e renunciando à própria iniciação. Estes não seguiram o fluxo da evolução, que pede a cada um buscar uma experiência de qualidade e logo certo desapego a ela. O apego é como o vício, que ata e prende a pessoa às coisas. Para alcançar sucesso nos desafios da senda estreita, o aspirante costuma destruir as pontes por onde passou, como um guerreiro destemido ou um nobre renunciante. E isto pode por vezes até fazê-lo merecedor, na aparência, do epíteto de fanatismo. E como fazer então para não se perder ou confundir afinal neste caminho? Existe para isso, pois, uma ordem correta para fazer as coisas, dentro de uma ciência iniciática tradicional. E sempre ter em mente que o caminho oscila necessariamente, a princípio, entre dois opostos maiores, antes de ser solidamente fixado nos verdadeiros caminhos médios. Sabidamente, o caminho espiritual está assinalado por renúncias, e para alcançar o caminho do meio, é preciso, neste caso, exercitar uma série de renúncias. A primeira grande renúncia é a acomodação da vida profana, materialista e convencional. E a segunda renúncia é a acomodação da própria vida espiritual, para não alienar ninguém para sempre do mundo, e assim por diante. Deste modo, o espírito passa a caminhar cada vez mais pelas vias centrais das energias. Podemos ter um belo exemplo disto tudo no sistema de educação permanente da Índia chamado Ashramas, que na prática era apenas uma socialização dos conhecimentos e das práticas das escolas iniciáticas. Tudo começa então pelo estudante casto, e segue depois para o casamento espiritualizado, por assim dizer, prosseguindo na sequência para uma liderança social de qualquer teor, para concluir, finalmente, na renúncia social, que pode adquirir a forma de ascetismo também. É na terceira fase de síntese dessa dialética iniciática que se logra, pois, um equilíbrio interior, e a pessoa se torna um instrutor ou uma autoridade social habilitada. Em conclusão, teremos que apenas na condição de iniciado e naquela categoria avançada de terceiro grau é que um indivíduo consolida realmente uma consciência pessoal equilibrada, o que tampouco significa que ele não tenha mais desafios importantes a superar na senda espiritual. Infelizmente, este é um modelo pouco difundido na atualidade, sequer nas escolas iniciáticas, e mesmo na Índia está sujeito a tempos já a muitas distorções. De todo modo, temos aqui então uma formulação suficientemente clara e racional daquele ideal áureo e universal em vista, porque não limita a experiência da pessoa a um ou a outro modelo de vida. Pelo contrário, abre as portas para a experiência plena das coisas, e ainda estimula cada um a poder dar o seu melhor para si mesmo e também para todos, posto que a casta de alguém correspondia simplesmente à atividade vinculada ao seu próprio grau de consciência. É também muito importante procurar observar, neste caso,
esta mesma sequência de coisas, porque diz respeito a um processo construtivo da consciência e da própria energia pessoal, constituindo, pois, naquilo que se poderia chamar de a verdadeira arte do viver. Observando ainda que tudo isto pode ser percorrido através de um prazo mínimo, sempre e quando se observe a máxima presteza e sabedoria possível nos treinamentos em questão. Poder-se-ia transpor, então, estes caminhos para a política, a qual sabidamente se divide em diferentes espectros ideológicos, inclusive aqueles mais equilibrados, como se sabe, onde também se acham, é claro, as vias do falso e do verdadeiro caminho do meio. O meio do caminho simplório pode ter relação, neste caso, com a chamada social-democracia, onde procura harmonizar por baixo o socialismo com o liberalismo, naquilo que não deixaria de representar também um certo luciferismo no desejo de abraçar céu e terra de uma forma apenas aparente e superficial. Claro que isso se confunde também com uma busca maior pela síntese, ou pelo verdadeiro caminho do meio, o qual estaria relacionado, então, com todos aqueles modelos sociais que tendem para a sinarquia ou para a unidade social, como é o caso do nacionalismo em geral, seja social ou espiritual, tal como as verdadeiras monarquias e teocracias. Importante dizer, então, que as classes da nobreza e do sacerdócio estão relacionadas aos dois pontos de equilíbrio no símbolo do tal, razão pela qual se acham naturalmente vocacionadas a gerir o coletivo. Com isso, não se está dando carta branca, todavia, a qualquer tipo de grupo militarizado ou a qualquer agremiação religiosa. Há sempre que atentar para as coisas caso a caso. É preciso observar com critério se as visões desses grupos são realmente compatíveis com os interesses gerais da nação, melhor ainda, com o seu tácito projeto de nação. De outra forma, convém que não haja sequer nenhuma estrutura social mais abrangente, como é o caso do Estado, antes prevalecendo a autonomia mais plena possível. Modo geral, o mundo se divide, então, entre aqueles que cultivam o dualismo do yin-yang periférico do Tao e aqueles que cultivam a dialética do yin-yang central do Tao, de modo que as paixões são necessárias também, a diferença de serem domesticadas através das disciplinas cabíveis, forjando assim uma verdadeira potência humana com ampla capacidade iniciática. Na prática, aquilo que emerge aqui objetivamente são as virtudes e os valores solidamente consolidados, através de uma alma enobrecida e equilibrada, característica, enfim, do verdadeiro iniciado. Daí, na Grécia Antiga, se tratar do conceito de areté ou de valor como ideal humano, correspondendo, ademais, à própria natureza da nobreza espiritual, ou, etimologicamente falando, aliás, daquela almejada aristocracia cultural sempre capaz de atuar ativamente em prol do bem comum, fazendo, inclusive, a devida ponte entre o céu e a terra. De todo modo, o sucesso nestes caminhos passa da mesma forma pela formação espiritual antes verificada, que pode ser realizada, ademais, de forma mais ou menos natural e intuitiva, com auxílio dos recursos culturais e históricos, tal como da própria predestinação social ou mesmo pessoal. E quando o mesmo Jesus aponta que estreita é a senda da salvação, ele também está se reportando a um caminho central que parte de leis sociais como aquelas dos 10 mandamentos de Moisés. Ainda assim, ele propõe tacitamente a existência dos simples e dos perfeitos, tal como assumirão os cátaros sistematicamente. Os simples ainda estão em busca das experiências básicas, buscando informações e depurando mazelas e apegos ainda muito elementares, e os perfeitos já estarão no caminho propriamente dito. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação, concluindo então que o verdadeiro caminho do meio representa uma realidade própria da iniciação espiritual, ao passo que o meio do caminho é, naturalmente, apenas uma condição preliminar do principiante, mas também do próprio discipulado probatório. E de forma por fim consolidada, já na própria esfera da iluminação, o iniciado se torna então o próprio caminho, como no dizer de Jesus:
uma referência viva para os outros caminhantes, algo importante também para ensinar a verdadeira senda, porque a ilusão sempre é coisa muito presente na vida do buscador. Este caminho do meio, naturalmente, não é uma coisa simples trilhar. Ele é estreito e perigoso, sendo chamado por isso de o fio da navalha. Na sua acepção mais elevada, o caminho de equilíbrio consolidado se relaciona daí já aos altos mistérios da outra margem do Dharma, e também ao próprio sendeiro de retorno dos mestres. De modo que o verdadeiro caminho do meio sagrado, que nada tem a ver com o meio do caminho, representaria antes o fruto áureo da grande obra descrito na Tábua de Esmeraldas, conquistado unicamente pelos retornados. Não se pode pedir a todos que o conquistem, mas se pode pedir a todos que o respeitem em nome do bem comum. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.